Como eu prometi na semana passada, nós vamos começar uma série de 5 programas com o tema O que fazer para ter um lar feliz? E hoje, na primeira semana, nós vamos falar do valor de uma aliança. O que significa essa aliança? O que significa na prática do dia a dia? E quando eu falo de aliança, eu me remeto ao dia do casamento e aos votos que são feitos no altar. Eu prometo te amar na saúde, na doença, no dia da abundância ou no dia da necessidade. Então, nesse momento dos votos, é o momento mais importante de um casamento. Às vezes as pessoas nos convidam para ser padrinhos de casamento e aí eu falo, não, tudo bem, nossa, vai ser uma honra, bacana estar ali no altar com vocês. Mas saibam que nós vamos testemunhar um momento muito significante e que vai mudar a vida de vocês para sempre. Vocês vão prometer no altar ser fiel, estar presente um na vida do outro o tempo todo. E nós vamos testemunhar e ser padrinhos desse momento. Então, o que nós queremos dizer com isso para os casais que nos convidam? Nós queremos que vocês deem valor a este momento que também nós vamos testemunhar, porque isso muda a vida de vocês. E agora, aqui nesse momento do valor de uma aliança, eu sei que eu me comprometi. Eu sei que eu fiz um voto de aliança. E tem um livro que ele está sendo muito lido, que diz assim, é o título, As Mentiras do Altar, que quer dizer que com o passar do tempo, as pessoas se perdem no meio de suas crises, se perdem no meio de suas necessidades, de suas vontades, de suas carências, e esses votos se vão. São as mentiras ditas no altar. E para que um lar funcione, para que a vida dê certo, eu preciso honrar com a minha palavra. A família é o lugar dessa aliança. Quando eu me comprometi, eu quero viver em aliança. Eu quero viver uma vida que eu me disponho a sacrificar por alguém. Eu me disponho a amar alguém. Não casar para ser feliz. Tudo eu. Eu casei para fazer o outro feliz. O que isso implica? Implica em muitas coisas na minha vida. Eu abrir mão. Meu esposo fala uma coisa muito interessante, que o casamento é uma engrenagem, uma quadrada e outra redonda. Para que as duas se encaixem, uma tem que desgastar, para que haja ajustes, até que a engrenagem consiga correr normalmente, mas para isso vai haver perdas, vai haver momentos de desgastes, e eu preciso entender como que isso funciona. Para que o meu lar dê certo, para que eu tenha um lar feliz, eu compreendo que eu preciso abrir mão e viver uma vida de serviço, viver uma vida que disponibiliza o outro para ser feliz. E há um relato muito marcante em João 13, que fala que Jesus lavou os pés dos discípulos. O que aconteceu nesse momento? Jesus lavando os pés dos discípulos. Analisando um pouco do contexto histórico desse momento, os discípulos estavam vivendo um momento de crise. Eles estavam vivendo um momento que não estavam compreendendo o que estava acontecendo. Porque Jesus falava de morte, e os discípulos não aceitavam e não compreendiam aquele momento. Então isso gerou uma crise, gerou uma situação difícil ali. E até que Jesus pediu para eles passarem uma noite com ele, vigiando, orando, porque Jesus estava se preparando para esse momento do sacrifício. E aí, quando Jesus desceu desse monte onde ele estava orando, ele percebeu, e os discípulos estavam dormindo. E aí Jesus falou assim, nem uma hora vocês conseguiram vigiar comigo. Mas então Jesus percebeu que eles estavam num momento de limite, estavam vivendo um momento de limite. E aí logo após a gente vê que o Senhor prepara ali uma cerimônia, prepara uma reunião entre eles, fala assim, vamos fazer o seguinte, vou lavar os pés de vocês, depois nós vamos para uma bela refeição e tudo isso vai passar. O que Jesus estava querendo dizer? Eu vou lavar os pés de vocês porque estão com pó.
Aí Pedro falou assim, não, meus pés o senhor não vai lavar, eu não sou digno. Aí Jesus falou assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai aprender essa lição de lavar os pés de outro. Deixa eu lavar seus pés, deixa eu tirar o pó da caminhada. Então, se Jesus estava lavando os pés dos discípulos, é porque os pés sujam. Então, vamos falar um pouquinho desses pés que sujam. Eles sujam porque a gente anda, eles sujam porque a gente caminha. E como que é essa caminhada? Muitas vezes é uma crise que se instala no casamento, ou é uma doença que se atravessa no caminho, ou é o filho na adolescência, ou pode ser a doença de um filho, pode ser o gás que acabou e não tem o dinheiro para comprá-lo naquele momento, pode ser uma crise econômica, uma crise conjugal, pode ser aquele sócio que te deixou na hora que você mais precisava dele. Pode ser aquela empresa, aquele negócio que você começou e não deu certo. Por onde a gente anda e que os nossos pés sujam? Por onde a gente anda e que os nossos pés ficam cheios de pó? Na família, na conjuntura familiar, aos desgastes, e isso vai sujando os nossos pés. E precisou de um parar e dizer assim, peraí, deixa eu lavar os seus pés, quero sentar aqui com vocês, deixa eu tirar esse pó. Sabe o que isso significa? É quando um está em crise na família, aí o outro vem e abraça e fala assim, peraí, isso vai passar, isso é pó, isso tudo vai passar. Essa perda, essa dor, essa desilusão, esse sofrimento, essa crise que você está vivendo vai passar. Quando eu tenho essa disponibilidade de amar o outro, de sacrificar pelo outro, eu estou entendendo o que significa lavar os pés uns dos outros. E muitas vezes, dentro da conjuntura familiar, nós não temos essa disposição de estender a mão para o outro. Mas e o voto que nós fizemos? E o valor da aliança? Eu prometi, eu falei que no dia que tivesse tudo bem, ou no dia que não tivesse tudo tão bem, eu estaria presente, eu estaria firme. Aí, de repente, o marido chega do trabalho e percebe que tem alguma coisa fora do lugar. E aí ele fala, mas o que é isso? Essa peça está fora do lugar? E a mulher está numa crise, está vivendo um momento difícil. Foi filho, foi trabalho, foi uma situação que gerou algo ali e ela está no limite. E quando o marido chega e dá uma bronca, aquilo ali foi a água, a gotinha que faltava para explodir a Terceira Guerra Mundial. Aí o negócio está feio. E o que a gente percebe? Que chegou, percebeu, tem alguma coisa fora do lugar? Vai lá e põe. Vai lá e pega. E faz. Estende a mão. Às vezes, esse lavar os pés é chegar e ficar calado. Ir lá, só dar um abraço nela e ajudar a lavar a louça. Ajudar a colocar as crianças na cama para dormir, só precisa de um abraço, não é tanta bronca, não é tantas exigências, é eu ajudar, é eu fazer. Às vezes é o marido que está chegando no limite em casa, às vezes é lá no trabalho, o tempo fechou e ele está em crise, ele está difícil ele sair dessa situação e aí de repente ele chega em casa, só precisa de um aconchego, só precisa de um abraço. Fala assim, peraí, deixa eu te ajudar. O que é que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? Deixa eu lavar seus pés então. Isso é pó, isso tudo vai passar. E aí um começa a ajudar o outro. Quando eu tenho a disposição para sacrificar, eu tenho abertura para sair para o abraço. O ideal seria que os dois saíssem para o abraço. Sabe o que isso significa? Os dois com disposição de sacrificar. Os dois com disposição de abrir mão da sua vontade própria para que o outro seja feliz, para que o outro exista. Quando isso acontece dentro do casamento, dentro de uma família, eu começo a respirar aliviado.
a gente começa a perceber que há possibilidade de felicidade realmente. Porque eu paro de exigir, eu paro de querer mudar o outro e começo a mudança comigo mesmo. Jesus viu os discípulos em crise, viu os discípulos numa situação difícil. Ele falou, peraí, eles não estão conseguindo compreender esse momento. É que eu vou atravessar. Então, vou abraçar e vou lavar os pés deles, mostrar a lição da humildade e vamos cear juntos. Vamos sentar, vamos jantar, vamos comer juntos. Depois a gente volta a conversar sobre isso. Talvez seu casamento está numa crise, talvez aconteceu uma briga, uma situação. Releva, põe isso a limpo, convida ela, vamos jantar, vamos passar, virar a página e deixar isso passar. Aí o casamento fica leve, fica tudo certo. A crise no filho é o momento do vestibular. Ai, a situação é o primeiro trabalho, é o primeiro namorado, o que é que está acontecendo? O filho, a filha está emocionalmente abalado. Quando nós estamos em crise, nós reagimos pela nossa emoção. Então eu preciso deixar passar. E aí nesse momento, o abraço do pai, ou o abraço da mãe, o abraço de um irmão. Peraí, eu te compreendo, estou te entendendo, vai passar, mas eu quero que você saiba que nós estamos aqui para te ajudar, para estender a mão. E uma coisa muito boa, peraí, vamos orar juntos? Quantas vezes meu esposo chega estressado, nervoso, muita coisa, cabeça cheia. Peraí, vem cá, deixa eu te abraçar. O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos orar juntos. E juntos nós oramos e colocamos diante de Deus. Assim, nós estamos no limite, nós não estamos suportando determinada situação. E aí vem o refrigério de Deus, um ajudando o outro, um dando a mão para o outro. Lembra? Nós fizemos o voto no altar. Lembra? Eu prometo te amar, eu prometo ser fiel, eu prometo aquele tanto de pessoas, amigos, uma festa acontecendo, os testemunhos ali, os padrinhos ali, testemunhando o valor de uma aliança. E agora o casamento está aí. A família, os filhos, o estresse do cotidiano, a rotina. E aí o que eu vou fazer? Vou me curvar diante do meu egoísmo e travar? Eu vou procurar melhora. Se aliança me remete a serviço, serviço me remete ao amor. E quando eu vivo uma vida de serviço, o que compõe esse serviço? O que compõe esse serviço? Número 1, a compreensão. A compreensão é a capacidade que nós temos de se colocar no lugar do outro. Quando há compreensão dentro de um lar, as coisas vão andar com agilidade. Eu compreendo, eu me coloco no lugar do outro. Foi o que Jesus fez. Ele se colocou no lugar dos discípulos e percebeu que os discípulos não estavam dando conta de ir além daquela situação. Aí Jesus falou, peraí, vou agir diferente. Então, compreensão, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Segundo lugar, perdão. O que é o perdão, então? É quando eu me coloco no lugar do outro e eu não consigo compreender o porquê ele fez isso comigo ou agiu dessa maneira. Perdão não tem justificativa, não tem explicação. É quando a pessoa fala assim, pisei na bola, tem jeito, perdoa, me perdoa, pisei na bola. E o perdão é comunicar ao outro que ele é mais importante que o seu erro. Não é fácil eu comunicar ao outro que ele é mais importante que o erro dele. Não é fácil, mas é importante nós desenvolvermos essa capacidade do perdão. É serviço
por excelência, quando eu consigo. Compreensão, perdão. Tive a capacidade de me colocar no lugar do outro, mas não compreendi o que ele fez. Aí só me resta uma alternativa: perdoar. Isso significa, eu me sacrifico para que o nosso casamento não acabe. Eu me sacrifico para que as coisas andem. Tá. Terceiro lugar, a simplicidade. Não adianta eu ter compreensão, eu ter perdão e não fazer com simplicidade. Sabe? É fazer sem cobrança. É fazer, chegou, o exemplo, né, do esposo que chegou, o marido chegou e tá aquele auê e a casa tá, e a esposa tá sufocada naquele meio, e ele chega e ajuda com simplicidade. Agora, tem pessoas que são más de coração. Fala, briga, dá bronca, deixa a pessoa no último, um tapete, acaba com ela, depois ajuda. Isso não é simplicidade de vida. Eu faço entendendo que há uma crise instalada, que alguém está precisando da minha ajuda. É igual um dia, né? Eu vi um irmão emprestando dinheiro para o outro. O que tinha o dinheiro emprestou, mas acabou com o que estava precisando. Detonou. Você é isso, você sabe, eu nem quero repetir, falando. Acabou com a pessoa. Depois falou assim, tá aqui então, aí ó, tá aí o dinheiro então para você fazer o que você precisa fazer, sabe? E a tristeza no coração e no olhar do outro, quer dizer, ele me ajudou, mas acabou comigo primeiro. É isso. Fazer com simplicidade, eu tenho compreensão, eu perdoo e eu ajo com simplicidade sem colocar o dedo no rosto do outro e falar assim, vou fazer, mas antes você vai ouvir. E aí o que vai acontecer? O problema se instala novamente. Como então eu posso melhorar essa qualidade de existência do outro? E é claro que cada um tem suas próprias configurações. Não há uma regra para todo mundo igual. Para cada um eu vou agir diferente, em cada situação. Eu, por exemplo, para me tirar do sério, não é fácil, mas quando eu chego no meu extremo, no meu limite, é muito difícil. E eu percebo que a compreensão das pessoas que estão à minha volta me ajuda a trazer o equilíbrio novamente. E aí eu procuro estender isso novamente para quando alguém perto de mim está incrível, vivendo um momento, eu possa então ser o ponto de apoio. Eu posso então ser a mão estendida e dizer, vai passar. Vamos comer junto, vamos sentar aqui, vamos deixar isso para trás e tudo vai dar certo. E aí eu termino com algo muito interessante que está em João 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Está aí a minha base de aliança, o valor da minha aliança. Eu fiz no altar um compromisso com Deus, com o meu esposo e testemunhando as pessoas que estavam à minha volta. E na prática do meu dia a dia, eu percebi que família é serviço. Família é quando um abre mão em detrimento do outro para que o outro seja feliz. Esta é uma das maiores bases para que o lar seja feliz. Eu respeito você, você me respeita e juntos nós podemos sair para o abraço. Juntos, um sacrificando pelo outro, e aí essa engrenagem vai se adaptar e logo tudo está correndo muito normalmente e fiel e feliz. Com Deus isso é possível. Talvez você olhe e fale assim, como que eu vou conseguir isso? Quando eu abro mão dos meus desejos, das minhas vontades, paro desse egocentrismo, desse egoísmo e eu começo a pensar no outro e fazer diferente. Deus te abençoe e até a próxima semana.
da.